pessoal. No programa passado nós falamos sobre Comece a Agir, o livro do Ricardo Fiorilo. E agora, nada melhor do que a gente complementar esse assunto com produtividade máxima. Olha que tema máximo, adorei. E para falar sobre ele, Mário Rondon está com a gente. Tudo bem, Mário? Tudo bom, Kalina. Prazer estar aqui com você. Obrigado por você estar no nosso convite. Obrigado, eu que agradeço o convite imensamente. Gente, o Mário é piloto e mentor de produtividade e vai dar vários insights legais para a gente hoje aqui à tarde. Mário, fala pra gente, o que é ser um mentor de produtividade e como é que um piloto se torna mentor de produtividade? Me explica essa equação. Pois é, eu fui piloto militar por 13 anos, né? Fui da Força Aérea e deixei de ser piloto militar faz mais ou menos 9 anos e também fui piloto civil. Nessa onda da formação, da disciplina militar, da disciplina como piloto, é contínuo, né, o nosso estudo, é muito estudo, é muita coisa. Como piloto militar, então, o que se tem para ter disciplina e a consistência, a gente vai internalizando uma série de sistemáticas, de procedimentos, né? Então, foi natural essa construção de um processo de criação, um método de criação para a produtividade com a minha carreira, né? Hoje eu atuo muito na área da educação, como mestre em educação, então eu coloquei uma base da educação junto com a teoria da produtividade, né? Então foi natural essa construção para mim. E quem que te procura? Quem quer a orientação de um mentor de produtividade? O que é a produtividade, né? Isso depende muito de pessoa para pessoa. Uhum. Normalmente eu atuo em 3 áreas. É a área voltada para gestão, liderança ou então, mais especificamente, preparação para concurso público. Aqui em Brasília, então, muita gente tem essa demanda, né, está preparado para concurso público. Quem me procura é quem normalmente quer aprimorar algum tipo de resultado ou desempenho, especificamente numa dessas 3 áreas, né, gestão, liderança ou então estudo, né. Eu percebo que tem muitos desafios que não são entendidos por nós, porque a produtividade aparentemente parece uma coisa muito teórica, mas ela é mais emocional do que mental, né? Eu tenho um treinamento chamado Produtividade Máxima Agora. Quer dizer, esse agora é exatamente o framework do treinamento, é a estrutura do treinamento. O agora é um acróstico, né, que a gente usa, tá. Eu e a minha parceira, a Renata Marques, a gente usa o agora como um acróstico para percorrer o jogo, né, o caminho de aprimorar essa nossa capacidade de alcançar resultados positivos, né? Então a gente tem o A de autoconhecimento, que para a gente é a base, né? E é um dos pilares, inclusive, da produtividade, a questão da clareza do que se quer. A de autoconhecimento, G de garimpo, e aí nesse momento eu utilizo muito a questão da psicologia positiva com o resgate das nossas forças, né? E é até legal depois a gente falar sobre essa questão das forças também, né? O G de garimpo, o O de organização, aqui entram as ferramentas de gestão do tempo, de gestão da energia, de gestão da tarefa, de gestão das nossas prioridades. O R de realização, que é a demanda, um dos nossos grandes desafios é o nosso poder de ação, o poder de executar. A gente planeja quando planeja, né? A gente planeja muita coisa e acaba que não executa. Ou então começa e não tem consistência, né? Às vezes por um planejamento equivocado, ou pela falta do planejamento, ou por medos sabotadores, que é o que a gente chama, né? Os sabotadores a gente trabalha lá na parte do autoconhecimento também, e do garimpar algumas coisas que nos atrapalham. A gente estava conversando aqui um pouco antes, um dos sabotadores que a gente tem é o perfeccionismo, né? A gente quer ser tudo tão perfeito que acaba que a gente não entrega, não faz, cristaliza, paralisa. Quer dizer, muito mais emocional que mental, né? O R de realização e o A de agradecimento. Isso aqui é um loop, é um ciclo. A gente tem que agradecer, ser grato pelo nosso processo de aprendizado. E quem trabalha com a PNL, né, a gente sabe muito bem que não existe, ou pelo menos a gente defende a ideia de não identificar as coisas como fracasso, mas como ou aprendizado ou feedback. Quer dizer, a gente tem um retorno das ações que a gente fez ou deixou de fazer.
Né? Então, por isso que essa ideia do jogo do agora e defendendo que produzir algo, entregar algo, melhorar o resultado é muito mais, muitas vezes, é muito mais emocional do que mental, do que você ter uma ferramenta, você ter sistema, né? Então, é isso, a história da produtividade. Quem me procura, procura para ter esse ganho, né, de forma mais holística, de forma mais global. E o jogo que a gente tem, que é o treinamento e produtividade máxima, a gente atua nessa linha de identificar esses pontos e entregar a possibilidade da gente ir para outro momento, né? Um momento mais consciente, mais consistente, mais congruente com quem nós somos e estamos. Né, dentro do universo que a pessoa demanda, seja liderança, seja gestão, seja preparação para o concurso e outras áreas também. Mário, esse agora seria os pilares da produtividade? Dentro do agora tem os pilares da produtividade. Eu costumo defender que os pilares, eu coloco 3 pilares. Primeiro, clareza, né, que dentro do agora a gente trabalha no autoconhecimento no garimpo. Clareza do que exatamente, né, Kalina, você poderia me perguntar? Clareza de, primeiro, quem nós estamos. Né? A gente tem muitas questões a serem trabalhadas sobre quem nós somos. E a gente tem muita dificuldade, às vezes, em encarar a gente no espelho. E isso é desafiador, independente da área que a gente trabalha. Então, ter clareza de quem nós estamos como pessoa, de quem nós estamos como profissionais, do que a gente precisa aprimorar e melhorar, isso é fundamental para a gente ir para um próximo momento, ou para o próximo pilar que a gente fala, que é o método. Então, o método é a sistematização, os procedimentos, as ferramentas de controle de tempo, controle de gestão, controle de tarefa, controle de energia. Não adianta a gente ter uma estrutura imensa, um castelo imenso, construído ou montado em cima de um bloco de areia. Isso vai ruir, né? Esse bloco de areia é o que a gente chama de clareza sobre quem nós estamos. O primeiro pilar, o segundo pilar é o método e o terceiro pilar é uma mentalidade de crescimento. A mentalidade de crescimento vem da teoria da professora Carol Dweck, né, que coloca 2 tipos de pessoas basicamente no mundo. Aquelas que estão fixas, mentalidade fixa, quer dizer, só olha o fracasso, só olha o erro, tem medo de ir para frente, né? E a outra mentalidade, que é a mentalidade de crescimento, que é importante a gente ter isso, porque a gente vai errar, a gente vai deixar de fazer, vai estar tudo certo, tudo planejado, e a gente vai parar, olha, não deu certo, e está tudo bem, né? Como o professor Tal Ben-Shahar da psicologia positiva aponta, a gente tem que aprender a ser humano e a gente tem que se permitir a ser humano. Então, a mentalidade de crescimento, que é um dos pilares que a gente defende, é a ideia da gente se entender como ser humano, a gente vai sim errar e está tudo bem e vamos partir para o próximo momento. Se for necessário rever o planejamento, a gente revê. Se for necessário rever quem nós estamos naquele momento, a gente revê. Mas o importante é ter continuidade. Mesmo que algumas vezes, né, a gente preciso parar, preciso dar uma repensada, preciso respirar, preciso refazer alguma coisa e aí depois a gente prossegue, né? Dentro do agora tem todos esses 3 grandes pilares, né? Que são os pilares da mentalidade produtiva, é isso? Exatamente. Os pilares para a gente criar uma mentalidade produtiva. E quando a gente fala mentalidade, né, tem muito a ver com aquela questão da congruência cognitiva, né? O que a gente pensa é o que a gente fala, que é o que a gente sente, que reflete naquilo que a gente faz, né? A gente ter esse alinhamento, por mais desafiador que isso possa ser, isso gera um momento de execução, um momento de ação, que é um dos nossos maiores gargalos, maiores gatilhos. E eu falo isso e me perguntam, Mário, então você executa tudo que você planeja? Claro que não. É óbvio que não. E também não fico me cobrando com isso. E quando eu fico me cobrando com relação a isso, eu paro para refletir se não é um dos sabotadores que estão me agindo. Normalmente, dentro e comigo tem o crítico. Eu sou muito crítico comigo. Né, que é um sabotador. E ele já vem diminuindo, é claro, o poder dele dentro de mim. Né, mas ele está presente. E isso me paralisa em alguns aspectos. E eu tenho que revisar as minhas ações para entrar no momento produtivo, construindo essa mentalidade produtiva, né, que a gente precisa. Muito legal você falar não de quem eu sou, mas aonde estou, né? Porque as pessoas, elas assumem uma condição como se fosse eterna. Eu tenho medo de,
assim, o medo é meu, ele está encarnado em mim e eu não vou deixar de ter medo nunca. Está engessado, tá né? engessado, Eu sou isso, né? Síndrome de Gabriela, né? É. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim. E isso aí acontece. E a gente tem que entender que nós, às vezes, estamos desse jeito ou pensamos desse jeito por uma série de fatores. E tá tudo bem, tem que entender. Mas se tiver nos causando algum tipo de insatisfação ou incômodo, a gente precisa revisitar. Né? Se está sendo algo negativo, é a gente que não está aceitando. Está correndo a dissonância cognitiva, ao invés da congruência cognitiva. Né? Não está sendo coerente com a gente. Está ocorrendo o contrário. E nesse momento, deixa a síndrome de Gabriela para trás e vamos buscar um momento mais fortalecedor. Por isso, estou... Né? Estou cansado, não estou tão bem, tenho coisa a melhorar, estou com medo, né? Estou ainda incompetente, quer dizer, não possuo todas as competências necessárias para fazer determinada tarefa, né? Essa ideia da transitoriedade, né? Eu estou, eu acho que é muito mais respeitoso, amoroso, grato com a gente. Né? Essa amorosidade em termos de ação, ela é mais produtiva do que o crítico, né, o hiperracional, que é outro sabotador, né, aquela coisa que fica nos cobrando insistentemente. Nossa, quando eu fiz o Master PNL, eu estava numa fase muito difícil da minha vida. E eu estava me sentindo o cocô do cavalo do bandido. A gente tem esses momentos, né? E ainda bem que a gente tem. E a gente estava lendo os padrões de comportamento, estudando os padrões de comportamento. E quando entrou o racional, o crítico, cada coisa que o meu mestre de PNL falava era uma dor, assim, ó, era uma pontada dentro de mim. E a vontade que eu tinha era de sair correndo daquela sala, ir pro banheiro e chorar. É que vai lá no ponto, né? Quando a gente permite viver esses momentos, né? Vai lá no ponto do negócio e fala assim, olha, realmente. E assim, eu que estava te falando, né, que quando eu estou em crise, eu vou pro perfeccionismo. E eu fico absurdamente crítica comigo mesma. Eu fico muito malvada para mim mesma, sabe? Então, e eu estava nessa fase. E cada coisa que eu ouvia, eu falava, eu sou isso mesmo. E era uma punhalada. E isso sabe? nos gera um momento de paralisação, muitas vezes, né? Isso nos tira de um momento criativo. Tira. Essa questão de estar muito crítico, com muito medo E vem os medos, né? Medo do fracasso, medo do sucesso, medo de não apresentar aquilo, de ser comparado com outras pessoas. Né? Então aí aparece o medo, aí o crítico fala, olha... E o crítico, como a gente trabalha na PNL também, tem uma intenção positiva, né? Sim. Ele quer nos salvar de algo que pode ser pior. Ele pensa que pode ser pior. Mas muitas vezes... Quer nos livrar do erro. Exatamente. Quer nos livrar do erro e do possível, entre aspas, fracasso. Né? E, então, é um salvamento. Mas a gente tem que entender que esse salvamento, muitas vezes, não é o melhor caminho. Porque esse salvamento com culpa... Culpa não impulsiona ninguém. Nada. Nem medo, nem culpa impulsiona ninguém. Só faz você paralisar e ficar se martirizando, e aí você não evolui. E aí, quando a gente fala em medo, tem até que ressaltar, né, que a gente não faz apologia para a gente viver sem medo. Sim. Não é isso. A gente vai ter o medo e o medo é humano. Sim. Né? E o medo está aí para fazer com que a gente tenha instinto de sobrevivência. Sim. A questão é a gente saber utilizar a nossa força de coragem para, mesmo com medo, ir para o momento de realização. Né, de avançar. E a culpa, ao invés de a gente sentir culpa, a gente tem que buscar a autorresponsabilidade. Né? Por isso que nos treinamentos, nas mentorias que a gente orienta, que eu oriento, eu trabalho muito no primeiro momento a questão da clareza, do autoconhecimento, da autoconsciência. Por que você está fazendo isso? Para que você está fazendo isso? Para mais quem você está fazendo isso daí? Por que isso realmente é importante para você? Quais são os valores que alinham ou são agredidos quando você se propõe a fazer determinada atividade? Né? Então, e o para mais quem é sério, hein? Para mais quem é muito importante. Porque a gente fica muito no que vão pensar de mim, o que estão achando sobre mim. Olha aí, eu de novo cometendo o mesmo erro. Tá todo mundo falando isso. É horrível isso. Quando a gente fica com isso na cabeça... E detalhe, isso é o nosso modelo, né? Isso é o nosso mundo, isso é a nossa lente, né? A gente nem sabe se as pessoas estão pensando isso e também se estiverem pensando, a gente não tem controle sobre isso. Né? A gente tem que buscar estar melhor, o Kaizen, né? Hoje melhor que ontem, pior que amanhã, continuamente. Só que se a gente se prende no momento de medo, no momento de culpa, no momento de perfeccionismo puro,
a gente cristaliza e impede de dar um próximo passo. Sim. Né? Então, autoconhecimento, clareza do que se quer é fundamental. Eu vejo muito isso nos concurseiros, os concurseiros que eu dou a mentoria, muito. Primeiro, muito medo, medo do fracasso. Sim. E dentro do medo do fracasso, tem aquela questão de como minha família vai me ver se eu fracassar, e às vezes tem o de novo. Sim. Né? Como eu vou me mostrar para o mundo se eu não passar? Pô, parei um ano, estou estudando há 6 meses, eu sou burra. Quer dizer, olha só, olha o tanto de coisa que tem. É muita cobrança, né? É muita briga interna. Fala, olha, esse momento, onde você está aí, nesse momento você não tem força para construir o que você precisa para passar. Né? Igual, o primeiro concurso que eu fiz foi para a Força Aérea. Né? Ainda era, há muito tempo atrás, era adolescente, mas eu percebi o quanto eu movimentei psicologicamente, emocionalmente, para passar nesse concurso. Sim. Além, é claro, de ter que além do estudar. Esforço cognitivo, que já te demanda muito, você ainda tem um esforço emocional de lidar com todas aquelas variáveis, as suas, as dos outros, o que você pensa dos outros, exato, o que você acha que pensam de você. Inclusive, no guia que eu tenho para estratégia de estudo, eu faço, aliás, em quase todos os treinamentos eu faço analogia com voo, né? Uhum. E aí eu brinco que a gente tem 2 asas em qualquer processo de transformação ou resultado. Uma asa é a asa cognitiva. Uhum. Aí a gente tem as técnicas, os métodos, as ferramentas, a estratégia, o cronograma, o planejamento, um lado. Outro lado é a asa emocional. E aqui a gente trabalha muito a questão da inteligência emocional, dos processos psicológicos. Lembrando que na mentoria e no coaching não é terapia, né? Sim. A gente não faz o processo terapêutico, pelo contrário, a gente orienta a pessoa a buscar um profissional da área. A gente foca no processo com busca algum resultado bem específico, bem claro. Né? Isso tem que estar bem, tem que ser bem consciente, tanto do profissional quanto do... As pessoas estão se confundindo muito, né, muito. Mário? Infelizmente, por profissionais que não são, não sei nem como é que eu vou definir isso, mas não são tão responsáveis com a própria profissão, tem muita gente confundindo coaching com terapia, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. E é um perigo isso, né? Porque, às vezes, aliás, os profissionais que não têm formação para isso podem incorrer de encontrar um monstro na cabeça de uma pessoa. Sim. E não saber levar para frente, reconstruir, ressignificar, né, fazer o trabalho que um profissional da área, um psicólogo, um psiquiatra faz e vai fazer. Né? Então é importante que a gente eu tenho uma parceria com uma psicóloga, uma amiga, e quando tem, ou um psicólogo também, um terapeuta que oriento para esses profissionais. Legal. Quando o caso eu percebo, olha, possivelmente você esteja precisando desse tipo de apoio, de auxílio profissional, né? E já aconteceu da gente parar a mentoria, seja ela de estudo ou de liderança, de gestão, parar a mentoria, dar um tempo de 6 meses até, depois retornar, depois que a pessoa iniciou pelo menos o acompanhamento psicológico. Legal, muito legal você tocar nisso, porque tem muita confusão na mente das pessoas e infelizmente alguns profissionais pioram isso, né? Mas voltando aqui para o nosso exemplo, a gente quer falar um pouquinho de sabotadores, mas quando eu estava no Master PNL, que eu estava nessa confusão mental inteira, né? Aí, para melhorar tudo, ainda me botaram para fazer exercício com uma das meninas mais crânios da sala. E quando eu vi que eu estava sentado do lado dela, eu falei, eu vou levantar agora para ir ao banheiro, para fazer qualquer coisa. Mas não vou ficar aqui. Eu não vou ficar aqui, eu não consegui fugir. E eu olhei e falei, eu não acredito que eu vou ter que me abrir para ela. Cara, foi tão sensacional. Porque eu estava num looping mesmo, sabe? Um looping muito negativo, de pensamento negativo, de autoacusação e tal. E ela trouxe tantas coisas legais, assim. Ela, Kalina, mas só erra quem se expõe, quem vai em busca. E você não vai acertar sempre, faz parte do processo e tal. Mas foi engraçado que, e antes de eu fazer esse exercício, eu olhava para o lado assim e falava, eu sou uma impostora, o que eu estou fazendo aqui? Mas, a gente tem muito disso, né? As pessoas, essa questão da síndrome da impostora, síndrome da farsa, né? E muitas vezes por essa questão do medo da gente olhar no espelho, ou então do crítico demais, do perfeccionista demais. Né? A gente fica preso nesse looping dos nossos, entre aspas, mais uma vez, fracassos. Isso. Né? E aí é que eu acho maravilhosa a psicologia positiva, né?
que até trazendo o que eu falei lá atrás, quando ela dá um viés de olhar para aquilo que a gente tem, e essa palavra eu adoro, de foda. Né? Aquilo que a gente tem de bom, de poderoso. Né? O foda é um acróstico até que o Caio Carneiro traz, Sim. sobre feliz, otimista, determinado e abundante. Né? Cada uma das letras. Então, assim, quando a gente olha para aquilo que a gente tem de bom, de forte, as nossas forças pessoais, as forças de caráter, isso nos empodera. Ao contrário de quando a gente fica olhando só, nunca consegui, não passei, olha, eu sou um péssimo líder, não consigo gerir nem a minha vida, vou gerir a vida do... Olha só, a gente vai... Não tem jeito, né? E mais uma vez, né, a gente não está fazendo apologia à felicidade, à ditadura da felicidade, do... eu estou sempre bem, mundo cor-de-rosa, tá tudo bem sempre. Não está tudo bem sempre. E é mais permitir ser humano, né? Sim. Permitir ser congruente, permitir ser honesto com você mesmo, com as outras pessoas, né? Permitir, às vezes, dar um tempo, dar um passo para trás. Sim. E até para você poder fazer uso, por exemplo, dessa experiência que você teve, né? Sim. Uma pessoa crânio, inteligente, que tinha muito para trocar, mas se a gente se coloca numa posição de, pô, eu estou muito mal, não quero mais, sou ruim, a gente se impede de ver esses momentos de crescimento. Com certeza. E para mim foi assim, um momento absurdo de crescimento, sabe? Assim, eu tinha que estar ali naquela hora, naquele momento, tinha que acontecer naquele lugar. E para mim foi maravilhoso. Mas aproveitando, vamos falar dos sabotadores. Já estava falando aqui dos sabotadores. Os sabotadores, tem alguns sabotadores, eu trago alguns. Tem o professor Chamini, né, tem um livro Inteligência Positiva. Lá ele traz 10. Dentre os 10 eu ressalto o crítico, o hiperrealizador, aquele que está sempre ocupado, né? A vítima, né, é um sabotador. Muitas vezes na tentativa de buscar ser amado, que não tem essas questões, aí já parte para o psicológico, inclusive. Né? E o perfeccionista. Esses 4, tem o hiperracional também. Esses 5, eles grudam na gente muitas vezes. Não, eu tenho que trabalhar o tempo inteiro com o crítico, com o hiperrealizador e o perfeccionista. Esses 3 me perseguem. 99%, como o professor aponta lá na pesquisa dele, tem pelo menos o crítico e o perfeccionista e o hiperrealizador ali próximo. A gente tem o crítico e o perfeccionista. Os dois ou um dos dois está junto com a gente. Né? E o crítico é o grande sabotador. Quando a gente olha, só que a gente olha para um espelho distorcido. Né? E aí a gente sempre é ruim falar, mas normalmente a gente se costuma a se colocar para baixo, a menos que o outro, com menos valor que o outro, ou menos valor que você mesmo. Eu não valho isso, não mereço. Síndrome de um impostor. Né? Seja lá qual razão que vem a acontecer, mas acontece. Então são sabotadores que a gente... Como é que diminui esses sabotadores? Né, Mar? Primeiro, trazendo ele para a luz, trazendo para a consciência. Você tem que olhar conscientemente para esses sabotadores. E sempre que aparecer, ter um discurso para identificar o que ele está querendo defender de você ou te resguardar. É esse sabotador. Algumas vezes poxa, você fracassou aquela vez, entre aspas, mais uma vez, é o nosso pensamento. Você fracassou aquela vez porque você não planejou. Opa, se planejar pode ser diferente? Pode, então vamos planejar, vamos fazer uma estrutura, vamos nos preparar um pouco melhor, vamos identificar quais foram os aprendizados, os feedbacks daquela vez que não deu tão certo. Aí sim, olha, o crítico, ele pode auxiliar. Qual a intenção positiva dele? Qual a intenção positiva desses sabotadores? E nisso eles vão diminuindo o papel que ele traz de um lado negativo, que é às vezes só cristalizar, parar, impedir da gente fazer alguma coisa, né? Não, eu não estou tão bonita hoje, não estou tão bela hoje, não estou tão inteligente hoje, não sou tão inteligente, eu sou a pior pessoa do mundo, né? Ninguém quer me ouvir. Então, essas coisas que giram na nossa cabeça e giram mais ou menos, com maior ou menor intensidade, mais vezes ou menos vezes, giram na nossa cabeça, são os sabotadores muitas vezes falando, olha, vamos dar uma paradinha, senão você vai se dar mal. Né? Então, aí pega isso, olha para ele, né, para o sabotador, coloca ele na luz ali, dá uma encarada nele e fala, o que você está querendo me mostrar com isso? Legal. Eu não preciso de você dessa forma agora.
né? Eu preciso entrar em ação, preciso melhorar minha gestão do tempo, melhorar minha gestão das tarefas, eu preciso ir para a academia, iniciar uma dieta, cuidar mais da minha família, olhar para o meu filho, saber ter uma qualidade de vida melhor, né? Gerenciar minha vida, minha carreira, minha vida pessoal, isso que eu preciso. Então, vamos entrar em ação para executar esses pontos dentro dos segmentos da vida que a gente trabalha diariamente, né? Então, os sabotadores, vamos dar uma olhada neles, né? Com atenção, mas não levando eles para a vida inteira, né? E a gente trabalha isso dentro do treinamento Produtividade Máxima, no momento de identificar a autoconsciência e entrando no garimpo, né? O A e o G do agora, né? Do framework nosso, né? A gente identifica quem nós estamos naquele momento, e aí, ao identificar quem nós estamos, nós vamos para um processo de quais são os sabotadores que mais estão presentes na minha vida. E aí fazer um processo, um trabalho, e aí é um trabalho consciente, de formiguinha, com consistência, criação de disciplina, né, como se fosse um músculo, né? Criar disciplina mesmo como um músculo, trabalhar a disciplina como um músculo, né, para a gente ter consistência e ressignificar esse sabotador, né? E aí outro, além de colocar a luz e ressignificar, como é que a gente trabalha? Com as forças de caráter, as forças pessoais da psicologia positiva, né? Fala, olha o que você tem de bom, olha o que você tem de forte na sua vida. Você pode utilizar isso daqui para fazer determinada atividade. Pode fazer uso dessa força para entrar nesse determinado momento, né? Cita pra gente algumas dessas forças de caráter. As forças de caráter, inclusive, vêm do estudo do professor Martin Seligman, né? E estão compiladas dentro do VIA, é um manual de valores em ação, né? E algumas delas, que são distribuídas em 6 virtudes, algumas delas são amor ao conhecimento. Eu já cito porque é uma das primeiras minhas. O que é o amor ao conhecimento? É uma força. Um exemplo prático, eu chego numa livraria, pego um livro, amo, cheiro, compro, né? Eu vejo um curso, quero ter aquele curso ali, eu preciso estudar. Eu gosto de estudar, gosto de ler, gosto de estar em sala de aula, gosto de estar num treinamento, num curso. Então, eu gosto de compartilhar esse amor ao conhecimento. É uma força, né? Outra força, generosidade, né? Algumas pessoas têm mais generosidade que amor, por exemplo, a força amor. São 24 forças dentro do estudo do professor Martin Seligman, que se alternam a depender do contexto. Mas, normalmente, nós temos ali as 5 primeiras, no teste que faz, né, para identificar as forças, as 5 primeiras podem ser colocadas como forças de assinatura, aquelas que você não consegue viver sem. No meu caso, por exemplo, generosidade, amor ao conhecimento e justiça são forças que entremeiam todas as minhas decisões, as minhas tomadas, os meus valores, as minhas caminhadas, entremeiam isso daí, né? E que em cima delas eu trabalho os pontos que eu tenho que melhorar em mim, em determinado momento, né? Eu fiz muito uso disso e por vezes inconsciente, porque eu conheci a psicologia positiva somente há alguns anos, mas eu fiz muito uso disso na minha instrução como piloto, né? Porque lá a gente erra muito, né? A gente erra várias vezes até aprender efetivamente a voar. Então a gente tem 2 opções, basicamente. Ou a gente dá muito valor ao erro, ou a gente coloca o que eu posso fazer de diferente que pode ser melhor. Aí nisso daqui eu dei o uso do amor ao conhecimento. Então eu estudei, voei mentalmente, desenhei o voo na minha cabeça. Quer dizer, isso é utilizar a minha força para algo que não estava tão legal naquele momento. Então a gente pode fazer esse uso para diminuir os sabotadores ou então para aprimorar nos momentos que a gente estiver mais precisando, né? Muito legal, muito legal. Acho que intuitivamente eu fiz isso, porque a generosidade é uma das minhas forças de caráter. E eu comecei a me olhar com mais generosidade quando eu vi que eu estava sendo muito crítica, aquela crítica que te destrói, né? Ah, isso é muito legal, porque às vezes a gente tem, por exemplo, tem um pensamento crítico, é uma das forças também, né? Pensamento crítico. Se ela está equilibrada, a gente consegue ver o pensamento crítico de forma assim, vamos fazer melhor, mas na medida do que for melhor para a gente e entregar alguma coisa. Mas algumas pessoas utilizam o pensamento crítico como o próprio sabotador, que é perfeccionista, né? Quando você é perfeccionista demais, a generosidade pode te ajudar. Sim. Imensamente. Você ser generosa com você, essa percepção sua é muito maravilhosa mesmo. Usar a nossa força no momento que a gente estiver
fazendo. E a gente faz intuitivamente, né? Eu não fazia. Aí, depois de ler muito e tal, eu comecei a me tratar melhor. Comecei a ser mais legal comigo. Isso é tão bom, né? Isso é tão bom. Outra força é o amor, né? Amor e generosidade estão dentro da mesma virtude, né? Então, assim, ou você se trata com amorosidade, com amor-ação, né? Ou você trata com generosidade. Quer dizer, eu posso errar. A questão é, eu posso errar, o legal é a gente acertar o mais rápido possível. Identificar o erro, não paralisar e consertar o erro. Isso é a mesma coisa, a mesma analogia eu posso fazer no avião também. O avião vive errando a proa do avião porque o vento bate e toda hora leva o nariz do avião para um lado e para o outro. O que o piloto tem que fazer? Toda hora trazer o avião para consertar. Quer dizer, a gente vai errar. A questão é o quão mais rápido a gente consegue consertar aquele erro. O problema não está no erro. É voltar para a rota. É voltar para a rota ou então ficar... O problema vai estar a gente ficar preso, né, no nosso erro. Só vê o erro, só vê... Não, busca o acerto. Busca um momento fortalecedor. Volta para a rota. Né? Como é que a gente volta para a rota? Pede ajuda, se for o caso, mas volta para a rota. Vamos consertar mais rápido. Você falou da amorosidade e amor significa perdão, né? Sim. Então eu fui aprendendo a me perdoar. Sabe que perdão é outra força, né? Né? Perdão é uma outra força. Amor e perdão, eles estão muito próximos mesmo, porque o perdoar é você entender que nós podemos e muitas vezes vamos errar. Não necessariamente quando a gente perdoa a gente esquece, mas a gente identifica humanidade né, nas nossas ações. E quando a gente consegue ser humano, perdoar, ser generoso, ser amoroso com as nossas atitudes, em particular com os nossos erros, a gente consegue produzir muito mais. Sim, até porque, isso foi um exercício que eu fiz, quando eu consegui fazer isso comigo, eu também consegui fazer isso com as pessoas. Porque é natural, né? É natural. E como você tem a generosidade como uma força de caráter, possivelmente uma força de assinatura, então o que você entrega para você só reverbera com mais força para o mundo. Né? É generosidade, então você vai... Isso aqui que você nos propõe, né, esse seu trabalho, é uma prática da sua generosidade, né? Compartilhar o espaço seu momento conversando. Né? Então isso aqui é uma prática de troca, de compartilhar, de generosidade. Isso faz muita diferença. Nossa, e assim, 3 anos de Vem Ver TV, né? De Gente Pelo Caminho, que é o nome do programa, como eu cresci e trouxe pessoas da minha área que fazem a mesma coisa que eu faço, divulgando o trabalho da outra pessoa. Mas o quanto eu cresci e aprendi com essas tardes aqui. Compartilhando, ricas, né? É muito. Isso é uma força, sua cara, né, cara? Generosidade, né? Você entrega um espaço até para assuntos que estão dentro do assunto que você trata também. E aí, quando a gente faz isso, a gente não diminui. Pelo contrário, a gente multiplica, né? O crescimento ele nunca diminui, ele só aumenta, né? É networking, é conhecimento, é agregar valor, é fazer outras parcerias no trabalho ou pessoal. Então, isso só tende a aumentar. Generosidade. Então, seja generosa contigo sempre. Muito bom, Mário. Nosso tempo acabou. Eu queria ficar mais uma hora eu quero passar para você o box como presente aqui. Oba. Em primeira mão aqui, ó, box Produtividade Máxima. Uau! Meu e da Renata Marques, a gente, nossa parceria, né? Que é um box de perguntas. A base é muito a produtividade, a psicologia positiva, a questão voltada para valores, uma liderança engajadora, um momento engajador, né? E a ideia é que a gente repense os nossos momentos produtivos para ter uma mentalidade produtiva. Que legal. Então são cartinhas com perguntas. Cartinhas com perguntas. Iniciar um bate-papo dentro da empresa sobre produtividade, num treinamento, numa roda, num jogo, né? Iniciar uma conversa só para refletir alguma coisa, sem muito peso, né? Buscando uma mentalidade produtiva. Que é um presentinho meu, nosso, né? Meu e da Renata Marques, para você. Vai ser lançado, pode deixar, doce. Vai ser lançado agora dia 3 ou 10 de outubro. Depois eu passo certinho a data. Né? E a gente vai lançar o boxzinho. Fala, porque a gente coloca no Instagram da Sinergia, no meu Instagram pessoal, a divulgação. Obrigado pela sua generosidade. Mário, muito obrigado por essa tarde deliciosa. Foi eu que ótimo, agradeço, mesmo. Obrigado, hein? Pessoal, beijo, até mais.